Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode gerenciar e monitorar as suas compras de mercado. Quando você passa a querer viver uma alimentação mais saudável, uma das coisas mais importantes é você ter uma análise do que você vem fazendo nos últimos tempos. Então é muito importante que você olhe a sua despensa, olhe os seus armários, né? E reflita sobre o que vem ocupando esses espaços. E a partir disso você crie pequenas mini metas para que você possa mudar e fazer uma transição tranquila sobre a qualidade dos alimentos que você está consumindo. Então, a gente tem aqui 11 dicas, 11 estratégias que são interessantes para que você possa viver essa mudança de forma mais tranquila, gradual e que seja positiva e principalmente que ela se torne a sua realidade de vida. Então, nunca vá no mercado com fome. Quando a gente está com fome, normalmente a gente está com um nível de estresse elevado. O que reduz o estresse? Carboidrato. O que mais tem no mercado hoje? Uma parte da padaria totalmente cheirosa e disposta para te enganar, tanto pelo cheiro quanto pelos olhos. Então hoje as padarias, elas apostam muito nisso, no horário do pão quentinho, bolos feitos diariamente. Agora a gente encontra roscas decoradas, carolinas. Então qual que é a ideia? Não vá ao mercado com fome, porque provavelmente você vai cair na tentação de um carboidrato. Por que isso acontece? Porque o seu índice glicêmico ainda está muito alto. Então, carboidrato ainda tem, além de uma questão afetiva, ainda tem uma questão hormonal, que o seu corpo quer sim ter aquele nutriente para utilizar como fonte de energia, né? Então, qual é a ideia? Se possível, faça uma refeição leve, que seja comer uma fruta, tomar um iogurte e vá para o mercado um pouco mais tranquilo. Vamos planejar essa compra. É muito interessante você ir para o mercado sabendo o que você precisa comprar. O mercado hoje ele trabalha com diversas estratégias. É o dia da carne, é o dia da feira, é o dia, né, das padarias. Então, qual que é a ideia? Que você vá uma vez a semana e você já organize e leve tudo aquilo que você precisa. Pri, mas e as ofertas? Será que você precisa de tudo aquilo que está no jornalzinho? Eu acho que se você for com uma lista realmente do que você precisa para a rotina da tua família, talvez 1 ou 2 produtos estejam ali no jornal de ofertas, né? Então, planejar é muito mais fácil. Como é que a gente planeja uma boa lista? Primeiro, a gente vai iniciar as nossas compras, esse já é o próximo item também, vou pegar o gancho, começando pelos grãos, por tudo aquilo que não estraga, por aquilo que é mais pesado, e a gente já vai acomodar no fundo do carrinho. Então, o arroz, o feijão, se você tem consumo, por exemplo, hábito de pipoca, um milho de pipoca, tentar variar os tipos de arroz, essa é uma estratégia muito interessante. Antes de comprar 5 quilos do arroz branco, por que não comprar 2 do arroz branco, 1 do integral, 1 de um arroz arbóreo e 1, por exemplo, de um arroz 7 grãos. E talvez um grão diferente como uma quinoa, né? Vamos mudar um pouquinho a nossa característica. Vamos fazer assim com os feijões também. Se eu compro 3 quilos de feijão, por exemplo, por que não comprar um carioca, um azuki e um preto? Ou talvez um grão de bico, um feijão branco. Trazer essa diferenciação na rotina faz com que a gente tenha diversidade nutricional e faz com que a gente aprenda a ter criatividade na cozinha. Isso ajuda muito. Aí depois a gente vai pensar nas farinhas. Então, qual é o tipo de farinha que eu utilizo na minha casa? Uma boa dica é trocar farinha de trigo por farelo de aveia. Fica uma dica, as receitas não perdem um ponto. Panqueca dá certo, bolo dá certo, tá? Se você consome leite, o que eu acho que, se você não tem intolerância, tá tudo certo. Prefira o A2, que é um leite com
a gente fala, né, que são genótipos, é a parte genética das vacas, elas são selecionadas e isso causa menos fermentação e irritabilidade no nosso intestino, então fica uma dica de um leite para vocês, tá? Se você tem também o hábito de consumir um achocolatado, vamos brincar, vamos evoluir aí para 40% de cacau, já é um caminho. Açúcar, se eu compro açúcar refinado, por que não o açúcar cristal? E se eu puder até o demerara? Essas são coisas simples, mas que vão trazendo para você uma qualidade na base da sua dieta. Mesma coisa, se possível, trocar o óleo de soja por um óleo de milho ou de girassol, isso também já traz uma melhora da qualidade da gordura na tua casa. Mais coisas básicas, azeite abaixo de 1% de acidez, vidros escuros, nada de azeite igual garrafinha de óleo, tá? Plástico e branco. Por quê? A luz altera a composição do azeite e automaticamente você não vai ter todos aqueles benefícios que a gente fala sempre. Existe já algumas marcas no mercado que possuem azeite culinário. Esses são perfeitos e toleram um pouco mais a temperatura, tá? Mais itens básicos. Para você que gosta de vinagre, vinagre de maçã é um dos mais indicados, porque ele regula o pH do nosso estômago e também faz uma estratégia aí para que você possa ter o molho da tua salada de forma tranquila, né? Biscoitos, vamos lá. Para quem gosta e para quem consome, qual é a ideia? Comece reduzindo aos poucos. A ideia não é ter bolacha diariamente na nossa rotina. A bolacha, infelizmente, hoje ela já é um alimento ultraprocessado. Então, consumir e dar ela, principalmente para os teus filhos diariamente, não é interessante. Então, reduza isso. Ovos faz parte, né? E aí a gente começa a pensar no tipo de iogurte. Iogurte natural vai ser sempre o mais indicado, porque ali eu tenho preservação de probióticos que nutrem o nosso intestino. E aí a gente pode fazer geleia de fruta, colocar uma colher de mel, uma colher de geleia de boa qualidade, bater com a própria fruta, ou seja, a gente não precisa, para quem não gosta, comer o iogurte natural azedinho, né? Então, também fica uma boa estratégia. Entre margarina e manteiga, eu particularmente prefiro manteiga. Então, ter ali uma manteiga de qualidade, em pequena quantidade, eu acho que é mais interessante, porque manteiga é derivado de animal e a nossa genética, a nossa similaridade celular é animal, né? Então, por aí a gente já entende. Leites fermentados, não é interessante que a gente tenha um consumo diário, porque infelizmente os leites fermentados estão vindo aí com muitos corantes, saborizantes e também excessos de açúcares. Nessa brincadeira de leite fermentado, a gente pode depois fazer uma aula sobre kefir para vocês e ensiná-los a fazer um mais saudável, não que a gente tenha que viver somente disso, mas pense uma semana com leite fermentado, outra semana com iogurte natural, isso é bem interessante. Não falei da aveia. Gente, se forem comprar aveia, prefiram a aveia laminada, que é aquela aveia mais grosseira, tá? A gente consegue fazer granola doce, granola salgada, comer na fruta. E se eu quiser, por exemplo, ter ela mais quebradinha, é só bater no liquidificador que dá tudo certo, tá? Carnes, seria interessante que a gente tivesse, sim, aí acesso a carnes mais orgânicas também, que pra gente ainda não é uma realidade. Então, tente consumir carne vermelha de 1 a 2 vezes na semana no máximo e traga pelo menos uma vez um peixe para sua rotina. Se for enlatado, prefira no óleo, tem mais ômega 6, então isso é muito mais interessante para a sua saúde neurológica. Carnes brancas, a gente normalmente tem aí o hábito das aves, do frango, então é interessante que a gente tenha um consumo maior, sim, de carnes brancas, então desde o ovo, peixe e frango, isso acaba sendo que a gente pode priorizar na maioria das vezes, porque a facilidade da digestão, né, e também a redução aí de gorduras em excesso de saturada, a gente consegue evitar também tendo essa estratégia na rotina, tá? Vamos falar de vegetais. Quando a gente tem o hábito de comer muito carboidrato, a gente normalmente tem o hábito da batata. Então, vamos trocar, né? Vamos
Variar também, experimente tipos de batatas, como batata baroa, batata doce. Se você tiver aí a batata doce roxa, né, ela é totalmente diferente, ela é super saborosa. Nessa época de inverno, nós estamos gravando esse vídeo agora em junho, finalzinho, né, para início de julho. Então, raízes, a gente tá na sazonalidade desses alimentos, então a gente vai encontrar muita mandioca, inhame, cará. Então, traga isso para a rotina da casa. E quando a gente pensa naquela outra aula sobre a regra de começar a reduzir carboidrato, se eu como arroz, eu não vou comer batata. E se eu como a batata, eu não vou comer o arroz. Então fica uma dica para você ver o quanto também de cereais você vai comprar, uma vez que você está apostando ali numa grande quantidade de raízes, tá? Raízes são base para sopas, caldos e cremes nessa época. Então evite consumir raiz com macarrão, com arroz. Se a sopa é um creme, um caldo verde, é caldo de batata batido. Eu não preciso colocar ali um macarrãozinho, tá? Pense com muita qualidade. Macarrão, se você puder priorizar grão duro, a gente tem uma qualidade maior do trigo ali e a parte de digestão e controle glicêmico também é favorecida. Então, macarrão grão duro acaba sendo uma das melhores opções que você pode trazer aí na sua rotina diária. Se a gente for pensar em folhas, é interessante a gente ter uma folha que a gente possa refogar e uma folha que a gente vai consumir 100% crua, então alface, uma escarola, uma couve, um espinafre, tá? Neste período de inverno, as flores também são mais encontradas, então é um período que a gente encontra bastante brócolis, e brócolis é um dos alimentos mais saudáveis e favorece vasodilatação, que favorece a termogênese e a circulação do nosso corpo. Então, traga o brócolis para a rotina da sua casa. Frutas, uma fruta que ela possa ser consumida no comer e possa virar um suco, então laranja, limão, abacaxi, isso tudo facilita a nossa rotina, né? Eu posso usar a polpa do abacaxi, eu posso utilizar a casca do abacaxi para suco, para chás. Então, aproveitar o alimento de forma integral também é uma ótima sacada para melhorar o nosso aporte de vitaminas, minerais e fibras. Frutas como banana, maçã, são frutas que a gente encontra praticamente o ano todo, né? Então é muito simples. Tenha frutas práticas para carregar com você. Sementes, a semente que o Brasil tem em grande escala e que tem um teor proteico maravilhoso é o amendoim. Então, cada vez mais a gente está tendo empresas estudando, produzindo e tendo aí o amendoim como base da alimentação. A única ressalva do amendoim é não consuma em grande quantidade, porque ele é altamente calórico, porque ele é fonte de gordura, né? Então, nos docinhos que normalmente a gente quer agora nesse período, a bananinha quente com canela e uma pasta de amendoim vai bem como um café da tarde. Então, pensem muito por esse lado, como vocês podem construir essa realidade de vocês, porque não se trata de comer menos, e sim de comer entendendo por que estamos comendo, qual é o objetivo, né? Aqui a ideia é que você construa saúde, melhore a sua rotina e que você tenha sucesso, talvez, no seu processo de emagrecimento. Então, depois que você fez a sua lista, você vai para o mercado. Isso vai fazer você ser mais prático, mais direto, mais assertivo. E quando a gente traz o que a gente pode comer, automaticamente a gente segue a regra, tá? Acho que talvez essa seja a dica mais importante dessa aula. Concentre, então, a sua atenção nesses itens. Não vamos passar em corredores que não fazem parte da nossa estratégia alimentar, a não ser que seja um dia pontual e você vai fazer uma sobremesa e tá tudo bem. Mas caso contrário, para que ter reservas de leite condensado em casa, né? Eu acho que é essa a questão. A gente não precisa ter em casa. A gente compra quando a gente escolhe comer naquele determinado momento. Se você puder não levar crianças, não levar parentes, amigos para o mercado, é muito mais fácil o direcionamento dessa ação de ir às compras, porque você não vai perder a tua atenção e também não vai ficar ali negociando coisas, né? Eu, quando vou no mercado com o meu filho, é assim, mamãe quer isso, mamãe quer aquilo, normalmente tem uma negociação de que pode levar
mas aquele um a gente nunca prova, mas faz parte, né? A gente também não vive numa bolha. Vamos selecionar essas frutas, esses vegetais de acordo com a safra. Alimentos em safra são alimentos que estão num preço muito melhor e uma qualidade nutricional também aí superior, tá? Vamos escolher os alimentos com data de fabricação, se possível sempre com a validade em dia. Na verdade, nenhum comércio pode vender um produto com validade vencida, mas normalmente tem aquelas validades próximas, então preste atenção, porque se for algo que você vai armazenar, compra ele pelo menos com 3 meses, tá? De tempo para você consumir. Vamos tentar variar bem as compras. Então, Pri, eu posso ter uma alimentação variada, colorida? Com toda certeza. Criatividade, gente. Cozinha é laboratório, tá? E aí, quando a gente fala da parte de frios, né? O ideal seria que a gente comesse os queijos mais frescos e tirasse aqueles embutidos da nossa vida. Então, faça consumo desses alimentos em momentos pontuais. Ali a gente tem um excesso de corantes, de substâncias, porque a gente não tem a proteína íntegra ali dentro daquele produto, né? Ali a gente tem muita carcaça. Então, pare para pensar o tempo que essa carcaça ficou, né, para ser processada e ser transformada num alimento de fonte embutida. Então, os embutidos realmente eles não fazem parte da lista da minha casa, assim como refrigerantes também não. Refrigerante, infelizmente, ele altera o pH do nosso intestino e impossibilita que eu absorva os nutrientes. Então, do que adianta eu ter todo um planejamento se com uma bebida eu acabo com tudo isso? Pri, você é contra? Sim, é o único produto alimentar que eu não indico, não consumo, né? Então, se você gosta, reduza e sempre que você consumir, sempre beba muita água depois. Existe um vídeo de um profissional que eu admiro muito, que ele fala que a cada 1 copo de refrigerante você deve tomar 32 copos de água, só para normalizar o teu pH. Então imagine a pessoa que não bebe água e consome simplesmente essas bebidas industrializadas. Então comece a olhar para tudo isso, traga frutas, né? Frutas viram sucos, uma limonada é muito simples de fazer, polpas são super bem aceitas numa rotina alimentar mais saudável, porque a gente está falando da integridade da fruta que foi cortada ali e você só vai processar na sua casa. E também fica a dica para você fazer algumas polpas com aquelas frutas que estão para estragar na sua fruteira, tá? Eu espero que essa aula abra um pouquinho a sua mentalidade quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em organização, quando a gente fala em saúde, quando você for ao mercado, entenda que é ali que começam as suas escolhas e que todo o seu processo depende dessa escolha, deste momento. Então, se você está gostando, compartilhe esse material, curta, né? A gente quer atingir muitas pessoas, ainda é um projeto pequeno, mas eu acredito que tem muita informação válida aqui. Eu espero que da mesma forma que eu adoro criar essas aulas e esses conteúdos, você também faça sentido para você aí do outro lado. Até a próxima. Então, tchau, tchau.